Oi. Sim. Vou chamar agora, por favor, o vídeo e tal. Vamos nessa. Sobre toda a arte que rola com as crianças, sobre toda a música, toda a literatura, toda a cultura, todos os tipos de expressões que uma criança pode ter. Então fica ligado, logo vai estar começando. Aquele abraço, vambora! Olá, eu sou Enio Komaru Bergamaschi, pai, educador, empresário, artista, um entusiasta da cultura da infância. Esta é uma live pelo Teatro Univates com o tema Criança Potente, como promover a cultura na infância, ou como promover a cultura da infância. Estou aqui num palco repleto de produções das crianças, que nós vamos todos juntos poder analisar, investigar, ver cada detalhe e a história por trás, para a partir delas termos uma reflexão sobre tudo que a criança pode, tudo que a criança é capaz. Pensar na cultura da infância é saber que uma criança não é incompleta para a gente vir com pedacinhos e anexar a elas. Tampouco a criança é vazia que a gente tem que preencher e encher de coisas. Crianças são sujeitos plenos, sujeitos de direito, cheio de potências, capacidades, linguagens. Falando em linguagens, quero começar esta nossa live com uma poesia. A poesia se chama A Criança é Feita de 100, de Lores Malaguzzi. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar,
de jogar e de falar. Sempre sem modos de escutar as maravilhas de amar. Sem alegrias para cantar e compreender. Sem mundos para descobrir, sem mundos para inventar. Sem mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar. De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100, roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Vamos falar dessas 100 linguagens possíveis na infância, observando e analisando cada uma das produções que as nossas crianças do meu espaço de aprendizagens construiu, elaborou, planejou, trabalhando em equipe ou sozinha, obras de arte de crianças com menos de 2 anos de idade, outras obras construídas a diversas mãos com crianças de diversas idades juntas. Desde já agradeço ao Univates, ao Teatro da Univates, pela oportunidade de trazer esse tema tão importante para todos nós, para a comunidade, para a sociedade, que é enxergar a infância com um olhar especial, com um olhar de direito que elas têm. Para começar essa live, eu quero trazer para vocês, então, a atriz Carla Satic. Ela tem uma personagem chamada Viola Viajante, que é sensacional. E ela vai nos contar uma história, a chave da felicidade. Observem o trato, o cuidado e o respeito com a infância que essa atriz tem na elaboração da sua personagem e no jeito de contar a sua história. Com vocês então, pessoal, Viola Viajante, a chave da felicidade. Olá! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Viola Viajante. Sou uma contadora de histórias e me chamo assim porque vivo viajando pelo mundo das histórias e pelas histórias do mundo. Por acaso tem alguém aí que gosta de histórias? Eu aposto que sim. Então, preparem seus ouvidos, seus olhos e o seu coração, porque a história já vai começar! Em uma terra muito distante, havia um povoado que era muito mal-humorado. Eles viviam resmungando e reclamando de tudo. Se dava sol, reclamavam porque queriam chuva. Se chovia, reclamavam porque queriam sol. Se era inverno, reclamavam porque queriam calor. E se era verão, reclamavam porque queriam frio. Eles reclamavam das coisas, das pessoas, dos bichos, reclamavam de tudo. E por viverem assim, sempre reclamando, brabos, de cara amarrada, eles desaprenderam a sorrir. E não sabiam mais fazer um elogio, dar um carinho. Eles não sabiam o que era ser feliz. Certa vez, passou por aquelas bandas um inventor. Ele era o maior inventor de todos os tempos. E depois de passar algumas horas com todo aquele mau humor, ele decidiu que ia criar algo que ia mudar para sempre a vida de todos os moradores daquele lugar. Ele então se instalou na praça da cidade com todas as suas máquinas, apetrechos, dispositivos, ferramentas das mais modernas. E por ali ficou trabalhando
e trabalhando. Ele ficou por ali trabalhando durante semanas. E passado esse tempo, ele tinha criado uma de suas maiores e mais importantes invenções. Chamou todas as pessoas daquele lugar e entregou para cada uma delas uma chave da felicidade. As pessoas ficaram curiosas com suas chaves e foram se dividindo em grupos. O primeiro grupo abriu com sua chave da felicidade uma geladeira cheinha de coisas gostosas. E era bolo de chocolate, sorvete, cachorro-quente, hambúrguer, pizza, lasanha, batata frita. Era tanta, mas tanta coisa gostosa que eles foram comendo e se sentindo tão felizes, mas tão felizes. Era tanta felicidade que mal cabia neles. Mas depois que a comida acabou, acabou também a felicidade. Bom, o segundo grupo abriu com sua chave da felicidade uma sala cheinha de jogos. Eram jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos. Eram todos os jogos para todos os gostos. E eles foram jogando, foram se divertindo e foram se sentindo tão felizes, mas tão felizes. Só que depois que os jogos deixavam de ser uma novidade, a felicidade foi toda por água abaixo. Bem, o terceiro grupo, esse abriu com sua chave da felicidade um armário repleto de roupas novas. Eram roupas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tecidos. Eram dos mais nobres aos mais estilosos. E eles foram vestindo aquelas roupas e foram se sentindo tão animados, tão felizes. Mas depois de usarem as roupas uma ou duas vezes, eles foram achando que tudo ia perdendo a graça e a felicidade, aquela, foi toda embora. O inventor estava muito chateado. Não sabia o que tinha acontecido. Afinal de contas, ele nunca errou nenhuma das suas invenções. Ele então recolheu todas as chaves da felicidade e se voltou para suas máquinas e ferramentas. E por ali ficou estudando e trabalhando durante meses. Passado esse tempo, ele finalmente tinha encontrado a solução. Chamou todas as pessoas de volta até a praça e conseguiu colocar uma chave da felicidade dentro de cada uma delas. E assim, elas foram verdadeiramente felizes, porque descobriram que a felicidade não está nas coisas de fora, e sim dentro de cada um de nós. E essa foi a história A Chave da Felicidade. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau! Carla Satic, com a sua personagem Viola Viajante, sensacional. E muito importante ela trazer o olhar para a importância de que a felicidade do sujeito está no seu interior e principalmente no direito de expressar a si através da sua vida, através dos seus feitos, das suas ações, das suas construções. Para falar de construções, então, para falar dessas coisas lindas que a gente tem aqui ao meu redor, que as crianças do meu espaço de aprendizagem produziram, quero convidar agora para a nossa live uma pedagoga muito sabida, a fundadora da empresa que eu hoje sou proprietário, a Itelvina Prateado, para participar da nossa live, enquanto eu vou até uma das nossas bancadas aqui para começarmos a analisar as ricas produções das nossas crianças. Vamos lá? Itelvina Prateado pode chegar aqui na nossa live, enquanto eu vou para a nossa bancada. Olha só, pessoal. Enquanto a Itelvina entra aqui... Opa! Boa noite, Itelvina. Tudo bem contigo? Que alegria, tudo certo, que alegria ver esse palco tão repleto de produções significativas.
narrativas, as crianças verdadeiramente ocupando o espaço. Esse é o grande desejo, quando se fala em dar voz à criança, quando se fala sobre cultura da infância, cultura na infância, poder olhar, poder significar, poder falar sobre. Isso mesmo. Obrigada pelo convite, estou ansiosa para ver o que você trouxe para nós conversarmos. Essa é a melhor parte, né, Itelvina? Porque a gente tem a chance de falar daquilo que a gente acredita, que a criança é potente, que a criança é capaz de fazer coisas sensacionais. E falando em coisas sensacionais e que revelam a potência da infância, quero te convidar, Tê, para a gente começar a analisar um trabalho no qual você participou, que foi um trabalho de escriba que a Itelvina fez com algumas crianças, quando as crianças então confeccionam, escrevem o seu primeiro livro. Este aqui é de um menino de 5 anos, o Lucas, e se chama Eu e Meu Pai Sumimos. Essa lindeza aqui é repleta de colagens. Ele estava numa fase de investigação dos botões que nós temos à disposição na sala de criação, e ele constrói uma história, monta as páginas e conta a história para ti, né, Tê? Sim. Essa construção, na verdade, ela surge, né, do interesse das crianças em relação às histórias. Nós precisamos pensar um pouquinho no papel da literatura. Nós começamos com a Carla Sativ, você traz, depois nós vamos conversar um pouquinho mais, mas com o contato com textos de qualidade, com histórias, e a criança se sentir autora, compreendendo o mundo, podendo colocar-se frente ao mundo, dá a ela possibilidades de criar obras tais como essa, do Lucas. O Lucas, então, senta, né, no ambiente, as crianças já estavam contando histórias, e nós começamos, então, a conversar, e o Lucas cria a sua história. Exato. E eu faço o papel de escriba nesse momento. Começo a digitar aqui a história que ele estava narrando. Então, nós fazemos um movimento de valorizar a narrativa, e o adulto, isso aí, com esses conhecimentos da criança, mas assume o papel de escriba porque eu uso uma linguagem escrita. isso. Esse movimento nunca se vê, então, muito, muito feliz, e ele começa, então, a ampliar a sua história, e ele é convidado a fazer as ilustrações. Então, ele usa todo o repertório do ateliê, das possibilidades de materiais, a possibilidade do repertório que ele tinha para compor o seu livro. E o papel do adulto aí foi de ser escriba e de validar a construção, a história, o que a criança, então, tinha ali no seu desejo de materializar de uma forma escrita. Exatamente. Foi um movimento muito, muito legal. O Lucas e outras crianças participaram desse processo. E a história é muito legal, gente. Começa assim. Era uma vez eu e meu pai, e a gente ia sair para acampar. Andamos até encontrar algum lugar para montarmos o acampamento. Chegou a lua e a gente preparou a cama para dormir. E desse primeiro trecho ele produz essa ilustração, usa as colagens, e na época essa era a representação dele. Já se passa mais de ano que ele produziu esse livro, e até hoje eu me encanto com a riqueza dos detalhes. Quando a gente acordou, a gente não estava mais no mesmo lugar. A gente estava em uma casa estranha. A gente caiu em uma armadilha, que era uma rede que até cabia uma cama. Então dormimos lá. É muito bom o jeito que a história vai se encaminhando. Quem quiser ler a história inteira, entre em contato com a gente, que eu mando as imagens direitinho para ler a história completa do Lucas. Agora, para uma criança contar e escrever uma história, ele não escreve manualmente, mas o trabalho de escriba da T escreve a história dele, sim. É importante que a criança tenha acesso à literatura de qualidade. Para que a cultura da infância e a cultura na infância sejam promovidas, é importante que a criança tenha acesso à literatura de qualidade. Literatura realmente feita com o máximo de cuidado e zelo pela infância. A gente trouxe 2 obras aqui para olharmos juntos, né, Tê? Sim. Quando nós falamos em literatura, é importante eu me lembro muito de Antônio Cândido, que ele destaca que a literatura é um direito universal, porque nos desloca para um mundo em que tudo é
possível. E por vezes nós confrontamos as nossas emoções, vivenciamos conflitos, e isso serve de base para nós aprendermos sobre a vida, olharmos a vida de uma maneira mais complexa e com maior criticidade. E quando se pensa em literatura para a infância, é preciso compreender que sujeito é esse, para que nós estamos escrevendo esse livro. Esse livro é feito para um sujeito capaz, potente, criativo, questionador, que você bem destacou no início dessa live. Então é preciso olhar 3 pontos para se qualificar uma literatura de qualidade, que é justamente essa obra que está na sua mão, um excelente exemplo. Excelente. O Alvo, é o livro do William Breckman. Ele tem 3 eixos aqui importantes chamar Ainda esse aqui. Primeiro, um texto de qualidade, que não subestima a capacidade da criança. Fundamental. Ela desloca para pensar e repensar a vida. Ela tem as ilustrações são ilustrações que são obras de arte. Se nós olharmos ali, vocês podem visualizar. Vou escolher algum ponto aqui. São feitos com muito capricho. São traços que provocam deslocamento para uma leitura para além do texto físico, do texto escrito. E há o terceiro ponto, que é o projeto gráfico. Justamente o objetivo de levar a criança, ou o sujeito leitor, porque a literatura não é feita para criança, a literatura, na verdade, nós adultos aprendemos muito com a literatura infantil, desloca o leitor para um outro movimento, para apreciar a textura das páginas, para observar por que será que tem furo, qual é o sentido desse furo, faz todo sentido na história, Faz. o desfecho. A qualidade gráfica, as cores que são utilizadas, há uma intencionalidade. E a criança, nós estamos falando da criança, ela merece ter acesso à literatura de qualidade. Ela merece ser deslocada a um mundo, a um movimento em que ela vai refletir, em que ela vai se colocar, em que ela vai ampliar o seu repertório para dê condições a ela de se colocar no mundo, como Lucas, no primeiro livro, e o Enio leu alguns trechos, consiga se colocar de uma maneira complexa. Olha o vocabulário que o Lucas utilizou. Muito bom. Observe a construção, a construção de frases, observe os nexos que foram feitos, as conexões feitas. Isso faz com que o sujeito, criança, vá se colocando no mundo de uma maneira mais coesa e respeitosa, da forma como ela merece ser tratada. E cabe ao adulto cuidar dessa oferta, dessa seleção de bons livros. Esse é um ponto importante. Cabe ao adulto cuidar para que a criança tenha acesso à literatura de qualidade. Daí da importância também do adulto estar atento à sua literatura. Você tem lido livros, o que você tem lido, para que você também desenvolva um senso crítico, né, sobre a literatura. Realmente esse livro do William Breckman é sensacional. E diga. Você fala de senso, só um minutinho, você fala do senso crítico e eu quero destacar o senso estético. A criança precisa ter acesso a obras de zelo estético. Você começou destacando o cuidado da Viola Viajante. Exato. Agora você traz aí o livro O Albo, que tem uma outra qualidade estética. O belo, o cuidado, o zelo. São aspectos que precisam fazer parte da vivência da criança, de todos nós, de todos nós sujeitos, mas especialmente da criança. Esse segundo livro que tu selecionaste na biblioteca lá do nosso espaço de aprendizagem é interessantíssimo. Aguardados, de Aissa. Olha só o cuidado que essa escritora tem para as micropoesias que ela escreve, gente. Eu viajando em ideias e você estacionado dentro de si. Olha o cuidado e o zelo que ela teve para posicionar a sua poesia de uma maneira que a parte gráfica, a parte estética dialogue adequadamente com o seu texto. Sensacional essa literatura. Este é um livro que as crianças do meu espaço de aprendizagem acessam, leem, pedem para nós lermos e a partir daí a criança é capaz de fazer coisas lindas como escrever o seu próprio livro ou ter opiniões sobre a sua literatura com um pouco mais de criticidade. E falando sobre experiências profundas, experiências importantes na infância, eu trouxe aqui um segundo conjunto de produções das crianças e interessantíssimo. As crianças do meu espaço de aprendizagem, elas jogam um jogo chamado RPG, que é um jogo de interpretação de personagens.
E aqui nós temos alguns desses personagens, seus lares e as produções delas relacionadas a esses personagens. Neste jogo, o adulto é o narrador, que cria um contexto, e as crianças são os personagens da história, que interagem com esse contexto e com os personagens coadjuvantes que o adulto interpreta. Este aqui é o Castelo da Rainha do Amor. Esta é a Torre do Meagle. E essas duas construções são repletas de detalhes, de planejamento e de muito tempo dedicado. Ambas construções têm mais de um ano de dedicação dessas crianças, onde elas vão e vêm, de vez em quando fica um tempo guardado, de vez em quando entra de novo em cena, e elas brincam, constroem, aprimoram. Tá demais. Gente, a criança que produziu essa torre aqui, o Nando, ele fez até os livrinhos que seu personagem lê lá dentro da sua torre. A caminha do seu animal, que é uma caminha do seu macaco. A caminha do Meagle. Meagle, cadê você? Aqui está o Meagle. Gente, este é o Meagle. Pelo menos o boneco. Meagle é o personagem de uma criança de 7 anos. E essa personagem é um idoso, é uma pessoa idosa. E ele interpreta esse personagem com essa idade. As crianças interpretam os personagens e jogam. Este aqui, por exemplo, é o livrinho. É o livro do personagem, onde ele descreve os seus poderes mágicos, as suas habilidades. Sensacional, né? Ó, estamos falando de livro de novo, né? Ele é capaz de se transformar em qualquer animal. E o livro assume o seu papel social, na verdade, né? E é um movimento tão natural dentro do ateliê, as crianças serem autoras. E eu fico pensando, né? A gente olha, a criança é um sujeito em formação e ele precisa ser reconhecido assim e reconhecer-se assim na vivência, na relação com adultos, com outras crianças. E nessa relação de sujeito a sujeito pressupõe escuta e diálogo. E quando você traz as duas construções da Rainha do Amor e do Meagle, e você relata que são construções e são trabalhos que são desenvolvidos há um ano, tem escuta, tem diálogo envolvido, tem respeito. Tem tempo. Tem cuidado à criança, porque essas obras, como você bem disse, elas vão e voltam para o centro do trabalho. Isso. Mas elas ocupam um espaço na vida das crianças e ocupam um espaço com sentido no espaço de aprendizagem onde elas são construídas. Então, destaque aí para a escuta e para o diálogo. E se me permite, Enio, a Torre do Meagle, eu acompanhei o processo junto com você e há uma inspiração tremenda. Quando o Nando começou a construir, você vai se lembrar de nós falarmos, eu falava muito, Nando, olha só, você está usando inspirações de Oscar Niemeyer, do Teatro Nacional em Brasília, e nós nós fizemos uma investigação, olhamos, conversamos sobre. Então, uma criança trazendo inspirações de obras de arquitetura, de construções, de referências. Olha o estético, olha como é importante a questão do repertório, da criança ter escuta, ter voz, ter materiais, poder se manifestar e se colocar como um sujeito que produz. E é um produto cultural. Exato. O conhecimento cultural está aí implícito. E nessa construção das duas crianças, está muito expresso também a subjetividade de cada um desses sujeitos, né? Uma criança, um menino, projeta uma torre cinza de um personagem idoso, e essa aqui, que é o Castelo da Rainha do Amor, é repleta de cores, de colorido, de materiais brilhantes. E ela, durante o processo de construção do seu castelo, ela ficou encantada com a possibilidade das engrenagens, dos mecanismos mais mecânicos. E eu me lembro dela investigando e criando hipóteses de por que funcionava, por que puxar para baixo dava certo, mas como é que puxar para baixo faz a porta subir. Interessantíssima a investigação que ela fez, e ela não contente com uma porta só, fascinada com o mecanismo, ela pediu 2 portas no seu castelo. É fascinante como ela se dedicou na construção, se dedica porque é um projeto em andamento, e em cada detalhe da sua construção e da elaboração desse projeto, a Bela
deixou impressa a personalidade dela, como ela enxerga o mundo, qual a perspectiva dela de, por exemplo, de uma personagem de uma história fantástica. Vou te pedir para te chegar aqui pertinho, porque tem um cabelo verde na cabeça da Rainha do Amor. Vocês estão vendo, é claro. Só que isso aqui não é um cabelo verde, um erro ou alguma coisa que se colou sem querer. É a representação de uma lagarta que numa das histórias era uma lagarta gigante que atacou as personagens das crianças, e ela, em vez de golpear, bater, enfrentar de alguma maneira agressiva, por exemplo, as lagartas, ela usa o seu poder mágico do amor e faz amizade com a lagarta. E ela ficou tão contente com o sucesso da sua estratégia, porque a lagarta realmente deixou de ser inimiga dela e de tentar machucá-los e impedi-los de salvar a Floresta Encantada naquele episódio da história, que ela pegou o fiozinho de lã verde, levou para a sala de criação após a sessão de RPG e pediu para colar sobre a personagem, porque a partir de agora, então, a lagarta ia ser sua amiguinha e nunca mais ia se separar dela. Fascinante, não é, gente? É lindo. E você traz um ponto, Enio, bem importante, que é como a criança interpreta o mundo. Isso. Ela se coloca no mundo. A criança, ela faz um movimento natural de animismo, que é isso, é dar vida a seres inanimados. Uma rolha com lã, com um lã colorida, com lã verde, tem um sentido tremendo. Tem. E através desse movimento, a criança se coloca no mundo, se experimenta. Um outro movimento importante é o de empatia. Quando o Miguel, quando o Nando constrói seus personagens, narra suas histórias, vivencia os seus conflitos, eles estão vivenciando aí situações difíceis, Exato. Complexas da vida, e eles se colocam, negociam, trocam, questionam a vida. Isso vai dando base, vai dando eu gosto muito dessa expressão, dando substância para essa constituição desse sujeito de direito, esse sujeito crítico. Exato. A criança, ela pensa por imagens. E quando elas constroem, representam, elas estão estruturando seus pensamentos. Quando a criança, ela vive investigando, questionando, perguntando. Mais um exemplo dentro dessa construção. A narração de histórias já está posto. As perguntas que são feitas, porque eu me lembro desse mecanismo da Bela, ela construiu em 2 momentos. Sim, o primeiro mecanismo ele foi construído lá no início da sua obra. Isso, e um ano depois, ela aprimorando a obra, ela pede outra porta com o mesmo mecanismo. Olha a importância da repetição. E não sei se tu viu que ela está fascinada com isso dos acessos e das estruturas do seu castelo, porque ela pede também uma escada lateral. E depois a mãe da Bela me relata que nas suas construções em casa, porque as crianças produzem em casa também, após entenderem que elas são capazes, que elas têm a oportunidade de construir os seus brinquedos, ela está tentando construir suas escadas também em casa. Fascinante. E tem um aspecto legal aqui do jogo de RPG na primeira infância, que é o pensamento lógico-matemático que elas são capazes. Crianças que ainda não estão no ensino fundamental já são capazes de realizar contas de soma, subtração e lidar com, por exemplo, com uma rolagem de dados. Quando elas rolam o seu dadinho e buscam um resultado, uma dificuldade que o adulto pede, tente 3 ou mais para enfeitiçar a lagarta mágica. Por exemplo, se ela tivesse tirado 2, ela já consegue construir que 2 é um valor menor que 3. E se é a magia do amor, que ela tem um bônus matemático de +1, ela faz a soma, já diz que é 3. E tudo isso porque a gente respeita a linguagem da criança, principalmente na primeira infância, onde tudo que se proporciona às crianças é importante que esteja impregnado, encharcado de linguagem simbólica, porque esta é a fase onírica da vida, é a fase onde tudo ganha tons de fantasia, onde a criança encanta os objetos, encanta o mundo para conseguir compreendê-lo. E é importante que nós, adultos, estejamos atentos a isso e respeitemos essa fase da criança, que é uma fase realmente onírica, uma fase de encantamento pelos objetos, pelos fenômenos, pela natureza, pelos sujeitos também. Inclusive pai e mãe. Bom,
fascinante, né? Não acho que é legal. Aqui são os vilões da história, pessoal. Tem outros personagens aqui. E as crianças jogam nesses cenários. Aqui é o cenário onde elas conquistaram o diamante do poder. Este é o seu grande vilão, Carmack, e o seu golem de cristais. Essa foi uma aventura bem emocionante que as crianças viveram lá conosco. Bem, vamos de vídeo? Estou louco para que a gente olhe uns vídeos, ou você quer fazer alguma consideração ainda sobre aqui as nossas produções aqui da bancada, Tê? Vamos aos vídeos. Vamos. E ao longo do diálogo surgem outros pontos. Certo. Linda a história da viola viajante, né? Ela é muito boa. A viola viajante já esteve algumas vezes no nosso espaço de aprendizagem e ela é encantadora, assim, as crianças ficam fascinadas pelo jeito dela contar as histórias, de como ela traz os elementos imagéticos e como as crianças se conectam com as histórias delas. É lindo. Opa, temos mensagens, gente. Tem mensagens chegando aqui. Vou ler algumas. Tu conhece todas as pessoas ali, Tê. A Ana Caspar diz: parabéns, excelente trabalho, queridos. Grande soma para os pequenos com esse trabalho lindo. Obrigado, Ana. A Ana foi nossa consultora durante o início do nosso espaço de aprendizagem. E ela foi fundamental para a gente conseguir avançar no nosso negócio. A Susana Felden-Schwertner: adultos atentos à literatura, crianças ligadas em livros de qualidade. Essa sabe muito de literatura infantil, gente. É uma pessoa demais. A gente já fez uma live com ela falando sobre literatura infantil. É uma pessoa sabida mesmo no assunto. Ainda Susana Schwertner: que lindo esse cenário. Sim, esse cenário está lindo. Mas ele está lindo porque o que as crianças fazem é lindo. Para valer. E por fim, a Morgana Domenica Hattig. Essas produções têm meu coração. Uhum. É verdade. Porque é muito encantador e cada uma das produções que nós temos aqui tem tantas camadas de planejamento, execução e discursos por trás ou pela frente do que temos aqui, que é realmente encantador. Por fim, a Fernanda Green Rosa: fantástico. Sim, é bem fantástico mesmo. Mas buenas, deixa eu pegar aqui o meu roteiro para não me perder. Um roteiro trabalhado na arte da infância, bem importante destacar. Não poderia ser diferente aqui. Enio, diga. Posso colaborar um pouquinho? Certo. Você falou sobre o que está por trás e o que está na frente. Né? Existe muita fundamentação teórica, Exato. Muito estudo, muito zelo, uma busca pela escuta, né? Numa compreensão de que a criança precisa ser protagonista, num zelo estético, né? Na organização de um espaço que privilegia a ação da criança, mas que exige um cuidado, que exige uma organização prévia, que exige que seja extremamente sedutor. A partir daí, dessa compreensão desse sujeito criança, e entendendo que ele precisa de tempo, de espaço, de recursos, de materiais, que esse é o fazer do adulto mais experiente, os resultados estão aí. E é justamente para reforçar o quanto as crianças são potentes. E se nós compreendermos isso, esse processo também nos humaniza enquanto adultos. E a nossa relação com o mundo fica mais leve. Essa é a beleza. É quando nós falamos em infância, falamos em poética da infância, cultura da infância. Na verdade, ela atinge uma sociedade, porque nos ajuda a compreender o mundo de uma maneira mais leve, mais harmônica, mais bonita. Não nega as circunstâncias, as dificuldades, ao contrário. Lança em nós um convite para buscarmos a nossa força crítica, a nossa força de vida que a criança tem para resolvermos os problemas. Isso mas mesmo. Que o mundo pode ser mais leve, mais humano. Pode. É isso que as crianças também nos ensinam. Isso, e acreditar na potência da criança é acreditar e saber que elas têm contribuições fundamentais para a nossa sociedade. E quando a gente quando a gente olha para essas produções, é isso que a gente precisa tentar enxergar como adultos. As contribuições que essas crianças têm para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Isso vai aparecer, já apareceu nas produções que a gente analisou até aqui, e vai aparecer em outros materiais que a gente vai analisar e nos vídeos que a gente vai assistir agora.
Então a gente vai para a nossa sessão de vídeos 1. E o nosso primeiro vídeo que nós vamos olhar juntos hoje, pessoal, tentem não ter um treco de tanta fofura a partir de agora, pois nós veremos Alice ao piano. Observem a curtição dessa criançada. Gente, a Alice senta-se ao piano, começa a arriscar suas notas e seus ritmos, e os meninos estão ali ao redor escutando. Um adulto que está por perto atenta eles ao ritmo que a Alice estava imprimindo as notas e sugere uma exploração do movimento. Ponto. O adulto acabou aí. A partir daí foram muitos minutos de dança livre ao som da pianista Alice, brilhando muito no pianinho na sala de multiação. É um barato, né, ter... É encantador, Enio, e é possível fazer várias leituras. Uma menina senta-se ao piano, toca para os meninos dançarem. Exato. Para nós, né, tá tudo certo, mas numa sociedade atual, isso diz muito. Diz. Que papel que é dado a essa criança, que permissão ela tem de sentar-se ao piano e tocar como uma pianista. O conhecimento dela de música é limitado quando se pensa em grandes pianistas, mas é uma criança que senta, que assume o papel de protagonista, acredita em si, porque tem uma construção por trás, e toca. E um grupo de meninos, amigos, colegas ali do espaço, estão na mesma sintonia e se entregam na dança. Não existe ali superioridade, não existe relação de gênero, isso é o adulto falando aqui, porque, mas não existe encontros, existe uma relação ali de entrega total, de quem dança, de quem toca, do sujeito que se coloca. E olha a beleza disso tudo. Muito bonito, e a expressão intensa, sincronizada, de 4 sujeitos na mais tenra idade ali, se entregando na dança. E eu acho que tu sublinhou, eu esperava que tu sublinhasse, tinha certeza que tu ia trazer essa questão. E é a questão importante que está por trás desse vídeo que a gente queria trazer, ou pela frente, que é as contribuições que as crianças têm para a sociedade. Está aí uma das... Está impresso na documentação, Fê, que a gente traz. Uma menina sentada ao piano com 3 meninos dançando livremente, porque eles sabem, todos eles e elas, que esse espaço vai respeitar a manifestação deles. Que ali ninguém vai dizer, você não dance, você está dançando errado, o que você está tocando não está certo. Olha o ritmo, essa escala está errada. Não dance, meninos não dançam. Né? É o que a poesia do Loris Malaguzzi, lá do início dessa nossa live, nos traz. Tiraram-lhe 99. Tiraram-lhe 99. Nós não vamos tirar nenhuma enquanto as crianças estiverem ao nosso cuidado, ao nosso olhar. Nós não. E você que está assistindo essa live, atente para não roubar nenhuma linguagem das suas crianças. Não interessa se você é educadora ou educador, pai ou mãe, cuidador, vô e vó, tio, dindo, dinda, amigo. Atenção, não roube linguagens das crianças. E falando em linguagens, esse próximo vídeo é um deleite. É um vídeo um pouco mais longo. Eu e o Tomás, um menino de pouco mais de 2 anos, numa jam. Eu no ukulele, o Tomás ao piano, e estávamos curtindo o fim da manhã. O Tomás já estava cansadinho, já tinha se deitado nos puffs e almofadas, e eu estava passeando com o ukulele bem espontâneo, realmente sem nenhuma pretensão, para além de tocar o ukulele pelos espaços. Ele me escuta, levanta, e eu não percebo ele indo até o piano. Quando eu escuto uma nota, me viro e ele está me olhando com aquela cara de vem tocar comigo. Eu vou, provoco ele, a gente se conecta e sai isso
E esse é o vídeo que a gente vai assistir de um dos momentos que isso acontece. Isso se repete agora. Se eu pego o ukulele na mão, ele vai ao piano e espera que a gente faça alguma coisa juntos. E é bem bonito. Pessoal, então, N. Tomás, numa jam. Ai, esse vídeo é muito legal. O jeitinho que ele olha para mim, né? O corpo relaxado, o olhar assim, o ouvidinho prontinho para as nuances do que eu tava provocando no ukulele e vice-versa. Mostra muito do que uma criança é capaz se ela tiver um adulto ao seu lado que a respeite, que a escute. E ali é uma questão de música, e a escuta é ainda mais importante. E ele brilha muito, né? Eu até fiquei agora um pouco comovido aqui, para falar a verdade. Ele é um menino realmente brilhante. Essa documentação foi muito bonita e nos faz pensar o quanto a criança é capaz, se ela tem o seu espaço, o seu tempo e as suas linguagens respeitadas e promovidas, como esse menino teve aí. Lindo, né, Tê? Mais uma coisa linda. Acho que eu falei isso até agora umas 20 vezes já. Até o final eu vou perder a conta. Esse é um dos vídeos que mexe muito comigo. Você já falou da escuta, nós viemos falando desse elemento. É estabelecido um diálogo com uma linguagem para além da verbal, é uma linguagem musical, é uma linguagem de entrega corporal que você destaca, é uma construção dessa relação se dá porque é estabelecida uma confiança, é uma relação empática, e nós estamos falando de dois sujeitos, uma criança de 2 para 3 anos e o adulto mais experiente. E ali não tem, se nós olharmos e analisarmos, ali não tem de novo uma posição de superioridade. Não. É um adulto e uma criança, 2 sujeitos que se entregam com os seus saberes, com a sua confiança e constroem uma relação que o produto final é uma linda canção. E a canção, se nós observarmos, ela é um processo, a beleza do processo, a beleza da entrega, a beleza da conexão, a beleza da escuta, a beleza de se permitir. E, de novo, adultos, de novo, criança, relação com criança é entrega, é permissão, é confiança, é responsabilidade. E outro ponto que se estabelece nesse vídeo é o respeito. Nós sempre falamos, é um cuidado de que a criança seja respeitada, de que ela seja entendida, compreendida, acolhida do jeito que ela é na individualidade dela e que a sua subjetividade seja manifestada. E está impresso aí nesse encontro. É um belíssimo vídeo. Belíssimo vídeo. Esses vídeos, a gente vai olhar mais alguns ainda hoje. Enquanto o pessoal prepara ali as mensagens para eu ler, tem mais mensagens chegando aqui durante a nossa live. Eu vou convidar você, Tê, e as pessoas que estão assistindo essa live com a gente, fazendo a live também conosco, a irmos até a bancada aqui à minha esquerda, pois temos coisas lindas e interessantíssimas para analisar ali. Vamos lá, tomar um golinho d'água. Pegar a minha prancheta trabalhada na arte infantil também. Olha que lindeza, gente. Desenho de várias crianças.
Nada demais também, eu só colei, recortei e colei aqui na prancheta, mas eu acho que uma prancheta de madeira bobinha, né, inocente, digamos assim, ou básica, não faria jus à riqueza que as crianças produzem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse recorte e colagem desses materiais, dessas produções das crianças. Buenas. Pessoal, T, essa aqui a T só conhece de histórias que eu contei para ela. Gente, esta aqui é a Mesa Aurora. A Mesa Aurora é um projeto de uma menina de 7 anos, 7 para 8 anos, que estava pelo ateliê numa manhã e estava observando os desenhos de uma outra menina, que é a Melissa, uma desenhista talentosíssima, muito técnica, muito habilidosa e cheia de inspirações para a arte. Nós vamos ver uma outra arte dela ali também depois na análise das artes plásticas. E ela fica com o desejo de conseguir desenhar esses desenhos da Mel. Bom, além de desejar fazer os desenhos da Mel, ela observa as pinturas no acetato que estavam atrás de mim ali na poltrona, que é um material plástico transparente. E tem uma ideia, tem uma inspiração. E o educador que estava com ela no momento vê que ela estava mais parada e pergunta: Aurora, tu precisa de uma ideia? Tu tá sem ideias para hoje? Ela: não, eu tenho um projeto. Opa. O educador faz a escuta do seu projeto e ela diz então, pessoal, que se a gente pegasse esse papel transparente, o acetato, e colocasse sobre um papelão com botões por baixo para colocar um desenho por cima, ela poderia então, com canetinhas ou canetões, fazer as linhas dos desenhos das outras crianças. E assim ela poderia aprender as linhas e os desenhos das outras crianças. Não é o máximo. Então ela seleciona o material, recorta os papelões, escolhe os botões e o adulto só precisou usar a cola quente, porque a cola quente é melhor ela ainda não usar pelo perigo de queimaduras. Mas tem algumas crianças que já até aprenderam a usar a pistola de cola quente. Não contente com essa produção dela, ela diz para o educador: prof, nós tínhamos que construir uma maior para que as outras crianças também pudessem aprender os desenhos da Mel e de outras crianças. Vamos fazer uma? Então os dois escolhem uma tábua do material de reaproveitamento que nós temos no espaço. Escolhem os demais materiais, os barbantes para acabamento, as chapinhas. Descobrem que uma plaquinha só do acetato era pouco e resolvem então colocar 2. É um sucesso. Diversas crianças acessaram já esse aparelho e devido ao impacto no cotidiano ali das crianças, a gente decide então batizar a mesa de Mesa Aurora, mas não sem antes conversar com ela para ver se ela aceitava. Ela não só aceitou, como assina então a sua criação. Quando a gente pede para ela: você quer assinar a sua construção, Aurora? Ela diz: assinar? Como assim assinar? A assinatura é um jeito diferente de escrever o seu nome. É um jeito único. Existe assinatura e rúbrica, diz o professor para ela. Bom, ela não sabia o que era uma assinatura nem uma rúbrica, mas o educador aproveitou a oportunidade e ajudou ela a criar então uma assinatura e uma rúbrica para a Mesa Aurora. E ela mesma demonstra então para nós como é que o seu aparelho de grafismo funciona. Vou te convidar então, e demais espectadores desta live sobre a criança potente, para assistir a Aurora usando o seu protótipo aqui inicial para aprender e para fazer o desenho que está aqui por baixo. Com vocês então, a Aurora usando a sua Mesa Aurora. Pronto, você mais rápido para você conseguir falar está melhor. Pode você sair. Fica as marcas das cores. Ao fundo tem as crianças dialogando,
e ela em silêncio ali, entregue a demonstração de como usar a mesa. E olhem como ela guarda a caneta, mas tem uma nova ideia. Põe as nuvens. Virou dourado. Eu não sabia dessa combinação. Um sol brilhando. Opa, terminou. Mais uma ideia. Isso. Incrível, né? E é isso, pequena aventura, mais um detalhe, mais um detalhe. E, claro, demonstrar que dá para pagar. Uma água torta, é verdade. Funciona muito bem, né, gente? Quer fazer? Pode fazer? Ah, mistura? Fez essa mistura, Lu? Como é que você fez essa mistura aqui? Eu misturei de todas as cores que eu botei aqui, essa, com rosa, lilás e formando. Então vamos fazer um teste. Mesa Aurora, olha o orgulho dela. Ah, vocês viram o orgulho dela depois alisando a criação dela, fazendo quase um carinho no seu projeto. Demais, né? E no fundo o diálogo de crianças com o educador, experimentando a mistura de cores. Esse ambiente que é libertário, que é construtivo, que é colaborativo, que promove a autonomia dos sujeitos, é o que há de mais importante para o pleno desenvolvimento da infância. Respeito pela criança, pelos seus direitos e pelas suas potencialidades. Ainda pensando em... esse material que tu não conhecia, né, Tê? Eu queria ouvir a tua opinião mesmo dele. Eu ia te pedir a palavra, Enio. Aurora, sujeito da experiência, sujeito da investigação, sujeito dos saberes culturais, que são mobilizados, e há um deslocamento, e ela, então, desloca esses saberes, utiliza da reflexão, se coloca como sujeito da criação. Ela é autorizada, é fantástico. E como os saberes sociais, culturais permeiam, e ela vai apropriando. E qual é o papel do adulto nesse contexto? É importante destacar. Aqui eu começo destacando a Aurora autora, a Aurora que se coloca, a Aurora que reflete, que experimenta, que faz ciência. Ela está questionando o mundo. Eu disse lá atrás que a criança ela pensa por imagens, né? E a Aurora faz é nítido essa construção por imagens até ela materializar a sua obra, decidindo os materiais. Ela sabia quais materiais, depois de muito refletir, ela sabia quais materiais utilizar. Ela faz todo o movimento. E o papel do adulto eu queria destacar, que é o da escuta, que é de promover uma pergunta que vai disparar: você precisa de ajuda? Você está sem ideia? E ele é surpreendido: não, eu sei o que eu quero fazer. Eu tenho um projeto. Eu vou precisar disso. Eu tenho um projeto. As crianças usam essa expressão: eu tenho um projeto, e isso é um projeto, essa obra é um projeto. E ela executa, e o adulto a apoia, usa a cola quente, que é um combinado ali dentro, e é uma parceria. E não bastando, ela convida o adulto depois para executar, aprimorar a obra, porque ela reconhece que ela está no coletivo, ela quer deixar essa obra para o espaço coletivo, que ela usufrui. Olha que lindeza, que beleza. Ela se coloca como sujeito do coletivo. Isso aí. Ela pensa em uma obra, em uma construção que vai servir a ela, mas é parte de um desejo do coletivo, porque ela também vê as crianças observando as obras da Mel. E o desenho permeia muito as crianças querendo desenhar. Há uma cultura no espaço das crianças desenharem, trabalharem com linhas, aprimorarem o desenho, que é um outro ponto fantástico. E quando a Aurora faz a sua obra, ela vai para o coletivo. Agora eu preciso deixar um legado. Isso. E essa parte subjetivo. Eu tenho que deixar um legado. Eu tenho um compromisso social com o grupo. E eu preciso fazer uma obra maior. E ela convida o adulto para executar a obra.
E o adulto, então, lhe dá suporte e aí ajuda a alavancar mais um conhecimento, que é da assinatura. Para ela se colocar como sujeito no mundo, deixar a marca física, porque os adultos, no nosso mundo, nós deixamos uma marca física, que também é a nossa assinatura nos documentos, que valoriza a obra. Os artistas, eles assinam as suas obras. Isso mesmo. E ela tem mais esse ganho, e ela faz com muita... A personalidade da Aurora é uma personalidade muito forte, decidida, ela é muito amorosa, mas é uma criança muito determinada. Muito determinada. E ela se coloca, mais uma vez, como sujeito. E ela está encontrando essa potência, ela vem encontrando essa potência em si, na medida que os seus desejos estão sendo respeitados, que os projetos dela estão encontrando lugar e respaldo dos adultos presentes, que os seus desejos, a sua subjetividade vem sendo respeitada. Por exemplo, enquanto ela estava nesse projeto aqui, todas as outras crianças do espaço estavam treinando taekwondo em outra sala. Ela disse, eu não quero treinar taekwondo, eu tenho um projeto. Ela ficou fazendo seu projeto, está tudo bem. E o mais importante é que as suas produções, as suas intenções encontrem um lugar para se realizar, encontrem... Aqui, pessoal. Opa, voltou. Voltou. Achei que eu tinha ficado sem bateria. Pode estar perto do fim e daqui a pouco o técnico busca outra. Falando em grandes projetos aqui. Enio, enquanto você está aí olhando a questão técnica, é como se a Aurora, nessa relação, ela tivesse o seu espaço no mundo garantido. Ela se coloca como um sujeito do saber, do conhecimento, como um sujeito de direito. E ela encontra um espaço em que ela é escutada, em que ela pode fazer escolhas, em que as produções dela ganham uso social. Não vão para as gavetas, ao contrário, ocupam um espaço que ela compartilha com o coletivo. É incrível. Alô, ei, voltei, tu ainda me ouve, Tê? Sim, agora mais forte ainda. Aqui agora me deram assim como a Aurora, muito me deram forte. um microfone de cantor enquanto troco a bateria. Live é assim, gente. Tava tudo dando mega certo, tá? Não, aí é só um detalhe. Já temos a pilha? Já? Então tá. Eu vou convidar vocês então, enquanto eu troco aqui a pilha do meu headset, para que vocês assistam um vídeo dessa próxima produção aqui, que é o Fogão Gato de Diamantes, que depois do vídeo que aparecem duas crianças e eu brincando na lancheria da Chef Júlia. Depois do vídeo eu conto a história por trás e o que das camadas que tem essa produção e tudo que a gente pode aprender com ela. Com vocês então, a lancheria da Chef Júlia. Eu quero 3. E você, Caetano? Quer bem quentinho? 4. Será que a comidinha da Chef Júlia é gostosa? É. 1, 2, 3, 4. Já estou sentindo cheio. Prontas. Que delícia. Acho que tem um pouco de chá. Já. Eu tomo um pouco de chá. Quer você vir para você? Pode pegar. Eu também quero um pouco. Esse era para mim. Que chá é esse, Chef Júlia? Está tão delicioso. Se quiserem. Ai, gente. Ver criança brincando assim e poder ter a oportunidade de brincar com as crianças assim é o que há de mais encantador nesse mundo da educação infantil, ou pelo menos do convívio com crianças. Adultos, joguem simbolicamente com as crianças, entrem no jogo das crianças, entrem na história, se entreguem por completo, para que a criança possa mostrar para vocês o que há de mais profundo, o que há de mais complexo para elas. E é o jeito que a criança tem para entender o seu entorno, para entender o mundo no qual ela vive, através da linguagem simbólica, desse mundo encantado, desse mundo fantástico.
E esse mundo fantástico das crianças, ele tem momentos sérios. Lá no nosso espaço de aprendizagem, existe um momento chamado Assembleia, onde as crianças se reúnem para debater o que vai ter no dia e o que aconteceu nos dias anteriores. Numa dessas assembleias, as crianças se queixaram que no espaço chamado gosmeteria, que é onde as crianças mexem com barro, lama, elementos da natureza, algumas crianças tinham preparado uma comidinha e outras crianças deixaram nesse espaço, e outras crianças foram lá e mexeram nessas comidinhas que elas tinham feito. Perguntamos como poderíamos resolver esse problema, como poderíamos explicar que lugar poderíamos criar para que as suas construções, suas melecas, suas gosmas, suas comidas, suas experiências ficassem protegidas. Então, alguma das crianças disse: a gente poderia fazer um fogão, e o que estivesse dentro do fogão, as outras crianças não poderiam mexer. 3 crianças, então, assumem o projeto e começam a debater sobre como seria esse fogão. Este é o fogão Gato Diamante. Aqui está o resumo do projeto. Consegue pegar aí, amigo? Acho que está muito clara a imagem. Esse aqui é o resumo da união das ideias das crianças. E por fim, um menino conta uma história de como esse fogão chegou no ateliê, que uma menina estava criando a caixa quando bandidos assaltaram ela. Eles pegaram a caixa e fugiram na van, só que os ladrões esqueceram de fechar o porta-malas e a caixa caiu da van. Um velhinho de 80 anos achou a caixa no chão e pegou a caixa. Depois de 3 anos, ele vendeu para o ateliê. Fim. 3 crianças construíram a caixa. Todas as crianças jogam e brincam com elas. Fascinante, né? Ter uma consideração sobre essa construção coletiva. Tu acompanhou boa parte desse processo quando tu ainda estavas conosco ali no espaço de aprendizagem. Sim, eu vou começar de trás para frente, a necessidade do ser humano de fabular, e como a história surge, olha os saberes que permeiam a construção. Aquilo que poderia ser apenas uma construção, apenas bem entre aspas, tá? Ali um projeto em que as crianças, né, construiriam um fogão, lançariam mão de materiais. Na visão das crianças, faz parte de um contexto, tem um enredo, constrói-se significado, faz parte de um processo maior, porque elas contam histórias, elas ouvem histórias, elas vivenciam histórias, e faz parte da infância, você bem destacou, o mundo simbólico, o imaginar, o criar, o contar histórias, o enfabular, o experimentar a vida. Assim, a criança está se expressando de forma subjetiva, está imprimindo a sua subjetividade nas suas construções. E um ponto interessante que você bem relata, Enio, que foi uma construção feita por 3 crianças, a partir de uma situação problema. Tinha-se um problema, o grupo é envolvido na resolução desse problema. Na busca por uma solução, o grupo fica responsável pela construção, mas o grupo tem que negociar, porque cada um queria um caminho, me lembro. Eram 3 ideias divergentes, então tiveram que eleger uma ideia, dividiram as tarefas e demorou um tempo para essa construção ficar pronta, porque algumas crianças frequentavam o ateliê uma vez por semana, então houve um respeito a esse tempo também de continuidade para que a criança que frequentava menos tempo, menos vezes o ateliê pudesse concluir a sua obra. E a obra é concluída coletiva e mais um legado social. Eu gostaria, assim, penso que é importante destacar que são construções coletivas para o grupo. Tem projetos, tem obras que são individuais, as crianças levam para casa e são delas, mas esse senso de coletividade é extremamente importante, especialmente na sociedade que nós vivemos. Quando nós projetamos o futuro e pensamos nas crianças, nessa construção de um mundo mais justo, mais humano, tem a ver com pensar no outro, com a empatia. E é uma construção muito presente, porque essa obra das crianças serve a outras crianças, a outros jogos simbólicos, tal como esse que foi visto no vídeo. A Júlia é uma criança que está usando esse material, junto com tantas outras, para outras construções, para outras brincadeiras. Isso mesmo. Tê, a gente está se aproximando do final desta live, já batemos 1 hora.
vou pedir aqui para a nossa equipe toda para escutar-nos só mais um pouco, que eu não posso deixar de destacar as obras de artes plásticas que nós temos aqui atrás de nós. Rapidamente, não vamos nos aprofundar em nenhuma delas, mas tem obras aqui atrás que são de crianças com menos de 2 anos de idade, que encontraram lugar, encontraram espaço para se expressarem, tiveram suas expressões destacadas. Queria, de repente, dar um destaque nessa obra dessa criança muito nova, de menos de 2 anos, não sei... Isso, pessoal. Era um pedaço de isopor que a criança quebra com as próprias mãos do suporte, de onde estavam guardadas. Seleciona as cores das tintas que deseja e põe a mão na massa. Pinta para valer. Se dá por satisfeita, deixa o papelão para secar. E nós, como adultos, e que entendemos o valor da produção de cada criança, recortamos com atenção e zelo cada curvinha aquela criança que o Miguel fez. Colocamos num suporte que destaque a produção da criança e damos o valor que ela tem. Porque, gente, aqui nós estamos com a primeira pintura do Miguel. E ele vai ter isso para sempre guardado. E, de repente, vamos pular para alguma coisa grande aqui. Acho que pode ser esta aqui, gente, para a gente não deixar de mostrar essa produção e depois lermos um pouco do que o pessoal está trazendo no chat da live. Esta aqui é uma obra coletiva produzida num encontro com o fotógrafo Caco Marim. Ele traz fotografias de um livro fotográfico que ele já lançou agora. Na época ele estava ainda no financiamento coletivo. É um livro chamado Céu. E esta obra aqui, a gente projetou a foto na parede. As crianças tiraram um contorno com um giz, especial para desenho. E depois fizeram uma intervenção artística coletiva também, várias mãos. Não dá para nomear todas que estavam aqui. E fazem colagens e pintam com diferentes riscantes também, com giz e lápis. E a gente tem essa obra incrível, uma releitura de uma fotografia de um fotógrafo profissionalíssimo, um grande artista, o Caco Marim, também aqui da nossa região. Bom, a gente poderia passar mais 2 horas aqui analisando as obras das crianças, mas acho legal destacar também o que as pessoas estão nos trazendo aqui de comentários. Queria me despedir de ti antes de ler os comentários, que nossa live está acabando. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Tu és uma pedagoga muito sabida, como eu gosto de dizer, e contribui muito para a cultura da infância por onde você passa. Obrigada, Enio. Obrigada, pessoal. E obrigada pelo presente, de reencontrar tantas obras queridas e ter a oportunidade de ressaltar o valor da criança, o valor da infância e pensar junto o papel do adulto nessa construção e nesse ocupar da criança e nessa escuta atenta. Através desse movimento, nós adultos, como eu já disse, nos humanizamos, nos tornamos pessoas melhores e juntos construímos e vivenciamos uma sociedade mais justa, uma sociedade que acolhe os diferentes, que respeita as individualidades. Um grande abraço, um prazer, Enio. Obrigada pelo convite, obrigada pessoal que assistiu, obrigada crianças por esses presentes e famílias que nos permitiram reencontrarmos e mostrarmos essas obras. Tchau, sigamos juntos, um grande abraço. Obrigada. Abraço. Antes do final desta live sobre criança potente e a cultura da infância, vamos ler um pouquinho dos comentários que apareceram durante a transmissão. O Diego Fabre Silva: torcemos para que todas as cidades pudessem ter um ateliê prateado. Como não amar esse ateliê? Obrigado, gente. Ateliê prateado é o nome do meu espaço de aprendizagem. E é a partir daí que a gente faz a nossa fala hoje. O Lucas Schneider, que é um educador lá do espaço: a Aurora me ensinou muito nesse dia, jamais esquecerei. Isso, gente, as crianças, elas também nos ensinam. Muito, muito, muito. E essa é uma contribuição importante que elas têm para nós. As crianças ensinam.
A Regina Zanella, como não se emocionar? Tudo tão íntegro e tão verdadeiro. Sim, crianças são assim, elas vão expressar a sua verdade nas suas produções. A Morgana Hatt, que já traz mais um. Que lindo, Lucas, tua sensibilidade faz toda a diferença. Eu acho que é ainda a respeito da Mesa Aurora, que foi um processo do educador Lucas Schneider e da Aurora. Foi eu só documentei e colhi as informações e aqui admiro e bato palmas para ambos. A Jordana Rexigel, encantada com o aparelho Aurora. A Mesa Aurora, eu sabia que ia gerar bastante repercussão, porque a história por trás e para que ela serve é fascinante. A Viola Viajante, nossa convidada lá do início da live, a Teleprateada é um espaço extremamente inspirador. É inspirador porque as crianças têm lugar para se expressar, têm espaço, têm tempo, têm recursos, têm adultos atentos. Aliás, pessoal, falando em como promover a cultura da infância, e a cultura na infância, tanto em espaços de educação formal ou informal, ou o lar, os espaços comunitários, é importante, é fundamental que os adultos, referências desses espaços, desses lugares, estejam atentos às necessidades da infância. A cultura da infância, ela precisa ser respeitada, promovida, vivenciada e investigada, com compromisso ético, compromisso político e compromisso estético total. E por fim, o Luciano Lisboa. São incríveis as experiências das crianças no ateliê. Só agradecer a todos. Obrigado, gente. Estamos nos encaminhando para o final. Obrigado, Univates, o Teatro da Univates e todo o pessoal que está aqui ao meu redor, né? O pessoal que está nos computadores, que está manejando todos os sistemas, as câmeras, o pessoal técnico de som. Neste final, eu quero trazer para vocês, então, 2 últimos conteúdos. Um deles é um vídeo excelente de acadêmicas aqui da Univates, que produziram um vídeo chamado "E se a cidade fosse minha?", onde elas escutam as nossas crianças lá do Ateliê Prateado e as perguntam: e se a cidade fosse sua, como ela seria? Escutem durante o vídeo as contribuições e a perspectiva das crianças da sua cidade. E escutem para além da linguagem, das coisas fofas e emocionantes que elas dizem. Pense no que elas estão querendo dizer para nós adultos sobre a cidade que elas vivem. Após o vídeo, vou me encontrar com um grande músico, educador, com uma carreira linda na educação infantil, Walter Silva. Está ali arrumando seu violão, penteando o encordamento, e nós vamos cantar uma composição minha chamada "Um Chá para o Papai Urso". Tchau, pessoal. Fiquem aí com o vídeo "E se a cidade fosse minha?". Não, o vídeo tem áudio. Tá, eles devem ter só cortado pra cá. Som. Ei. O violão não tá aparecendo aqui. Ah, tá, beleza. Ah, não tá com volume. Desculpa. Dedilhadinho. Demais.
Não entendi. Ele cortou. Um chá para o papai urso. Era uma vez numa floresta muito encantada. Uma caverna onde morava uma família de ursos. Era uma mamãe urso, um papai urso e o pequeno urso. Todos os dias de manhã, quando o pequeno urso acordava, ele descia para o café da manhã e via o seu grande papai, todo peludo, faceiro, se sentando na sua poltrona com uma caneca de porcelana bem grande, saindo vapores quentes, e ele tomava aquele chá feliz, sorrindo. Quando ele terminava ali o seu chá, ele chamava o pequeno urso bem pertinho, abraçava ele bem forte e dizia: "Te amo, filho, boa escola hoje." O pequeno urso então foi aquele dia para a sua escola ter aulas com o professor Curujuca, que diz para a sua turma de vários animais diferentes. Tinha uma lagarta, um castor, uma abelha. Diz assim para eles: "Estamos na semana do Dia dos Pais. Quero que vocês preparem um presente especial. Pense no que seu papai muito gosta, muito aprecia." O pequeno urso então não tem dúvidas. Vou preparar um chá para o papai urso. O pequeno urso queria preparar um chá para o papai, mas não sabia nem por onde começar. Então os amigos decidiu procurar. Bianca, a abelha, lhe ofereceu o mel para adoçar. Voou até a flor e colheu o pólen. Era perfumada e de linda cor. Caio, o castor, brincava na lagoa do lado da sua represa. Então uma caneca ele modelou, era de argila, bem linda, reparou. Larissa, a lagarta, lembrou de um detalhe: faltava um sabor. Então com a sua boca cortou uma folha, era grama verde, repare no sabor. Mas que delícia o que o urso preparou! Era um chá de grama, sabor de argila e mel. Chegando em casa então, o pequeno urso com a sua caneca de argila chegou na frente do seu grande papai. Com um sorriso disse: "Feliz Dia dos Pais, meu grande papai urso." Aquele grande urso, vendo aquela caneca toda mole, olhou dentro uma aguinha gelada com umas folhas de grama dentro e logo entendeu tudo. Muito sensível, tratou de pegar com toda a delicadeza possível para um urso aquela caneca de argila e tomou um grande gole. Acontece que ficou todo coberto de barro pelo seu pelo, as folhinhas de grama grudadas pela sua barba de urso. E o pequeno urso olhou pro papai e não ficou lá muito empolgado com o que aconteceu. O papai urso então, sensível e entendendo que seu filho precisava de ajuda, tratou de resolver a questão. O pequeno urso queria preparar um chá para o papai,
Então pediu a ele como é que um chá se faz. É simples, meu filhote, é assim que se faz. Água na chaleira e o sabor vou escolher. Junte os ingredientes e deixe a magia acontecer. Tem de camomila, funcho, menta e jasmim, o de erva doce, de carqueja e de alecrim. Mas o ingrediente que melhora o sabor é o seu amor por mim. Tem de camomila, funcho, menta e jasmim, o de erva doce, de carqueja e de alecrim. Mas o ingrediente que melhora o sabor é o seu amor por mim. É o seu amor por mim. É o seu amor por mim. É tanto amor que eu tenho por ti.